Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Sublimandamente. Eu sou o Dr. Elton Alonso Pompeu, médico psiquiatra. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho o nosso cronograma de vídeos, tá? Por dois assuntos prementes, dois assuntos mais urgentes, né? Um deles não muito legal, o outro um pouco mais divertido. Mas eu vou fazer dois vídeos agora falando desses assuntos, né? O primeiro, que é o vídeo de hoje, falando sobre a questão da descriminalização da maconha, né? Recentemente discutida pelo Supremo Tribunal Federal. E o outro, que vai ser um pouco mais legal, né? Sobre o filme Divertidamente 2, que está nos cinemas, recomendo a todos que assistam, inclusive assistam antes do vídeo, porque vai ter alguns spoilers, tá? Mas nele eu vou comentar como essa série do Divertidamente aborda de uma maneira muito rica, muito bonita, a formação emocional do ser humano, tá? E aí, depois desses dois vídeos, a gente segue a nossa sequência normal com o vídeo sobre luto patológico, que era o tema combinado, que seria o próximo, mas entraram aí dois assuntos no meio do caminho e sempre que isso acontecer, a gente vai fazer as nossas edições especiais, a gente vai fazer os nossos desvios de rota, tá? Isso até... O vídeo de hoje eu estou fazendo sem roteiro, porque eu creio que o assunto da descriminalização da maconha ele seja bastante urgente, tá? Então, né, agora essa semana houve a discussão da descriminalização da maconha pelo Supremo Tribunal Federal, indo um pouco na contramão do que outros países que já optaram por políticas mais flexíveis com relação à liberação de drogas estão fazendo. A gente tem o exemplo do estado do Oregon, nos Estados Unidos, que está repensando essa sua legislação, as discussões em Portugal também no sentido de endurecer um pouco mais a questão, né? Mas a grande coisa que pega para a gente na descriminalização da maconha é os efeitos que a forma como essa discussão tem sido levada em termos muito centrais, né, de poder legislativo maior, de poder executivo, de poder judiciário, né? E é uma discussão que talvez ela devesse ser levada dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Do porquê que, né, nos preocupa tanto, né, qualquer flexibilização na questão da maconha, na questão das outras drogas, e por que de fato a gente se preocupa por isso, né? Então, nós como profissionais da saúde, a gente tem o dever, e é um dever que a gente tem cumprido muito mal, tá? Como classe, de passar para as pessoas por que a maconha ela não é uma droga tão inocente quanto se quer fazer pensar, tá? E é importante que a gente explique o porquê que a maconha ela pode ser tão perigosa, tá? E aí eu vou entrar um pouco, né, nas explicações de como ocorrem alguns processos básicos dentro do nosso cérebro, tá? O processo mais básico deles, e que sem ele nada funciona, é um negócio chamado sinapse. A sinapse é a comunicação de um neurônio para outro, para transmitir um estímulo, neurônio a neurônio, né? Isso, na maioria das vezes, é feito em fila indiana, né? Um neurônio para outro neurônio que está na frente, para outro neurônio que está na frente, assim sucessivamente, né? Pode ser feito de outras formas, mas para explicar a questão da maconha, eu vou usar essa forma mais básica de comunicação. Então, o que acontece? Um estímulo elétrico, ele é conduzido por um neurônio, ele chega na ponta desse neurônio e existe um espaço entre um neurônio e outro, né? Eles não são conectados, há um espaço ali entre eles. Nesse espaço são liberadas substâncias químicas de um neurônio para outro, essas substâncias atravessam o que a gente chama de fenda sináptica, que é esse espaço entre dois neurônios. Elas saem do neurônio pré-sináptico, que é o hormônio que fica antes da sinapse, e chegam no hormônio pós-sináptico. Essas substâncias químicas dão uma mensagem para esse neurônio, que é convertida no estímulo elétrico, e daí ele vai, né, dentro do próprio neurônio até chegar na fenda sináptica seguinte, e assim a coisa anda.
Essa comunicação geralmente é feita em um sentido, do neurônio pré-sináptico, que é esse aqui antes da sinapse, para o neurônio pós-sináptico, que é o depois da sinapse. Porém, existe um sistema que regula em sentido contrário essa comunicação. Para informar os neurônios de trás, olha, se manifestem mais, se manifestem menos, passem tal estímulo, deixem de passar outro estímulo. Esse sistema se chama sistema endocannabinoide. Então prestem atenção nesse nome, né? Canabinoide, né? Que ele tem uma relação direta com a cannabis, certo? Então o que esse sistema faz? Ele manda mensagens do neurônio pós, mensagens químicas, do pós para o pré. E a maconha inunda esse sistema, porque ela tem substâncias múltiplas e que variam de planta para planta, que agem nesse sistema endocannabinoide. Tá? Então isso é uma característica única da maconha, ela consegue interferir nesse sistema. E quando você inunda esse sistema, várias coisas podem acontecer. Então, esse sistema ele pode ficar inibindo os neurônios pré-sinápticos, eles pararem de mandar mensagens. E por conta dessa inibição, os neurônios pré-sinápticos eles podem forçar a passagem dessas mensagens e inundar o cérebro quimicamente de neurotransmissores. E daí que vem os sintomas psicóticos da maconha. E se esse efeito da maconha no sistema endocannabinoide ele é definitivo, o envio dessas substâncias e o aparecimento desses sintomas psicóticos é definitivo. Então a maconha ela é conhecida como basicamente a única droga que pode te psicotizar e te deixar esquizofrênico permanentemente. Tá? E ela no longo prazo, de tanto inibir essa comunicação entre os neurônios, né? Aí a gente cai numa outra lei básica da biologia, que tudo aquilo que a gente usa pouco acaba sendo suprimido, acaba sendo atrofiado, né? Você vai fazer menos sinapses no longo prazo. Então você perde a motivação, você perde capacidade de inteligência, você perde capacidade de raciocínio, porque você vai ter menos sinapses acontecendo, que é o que a gente chama de síndrome amotivacional pela maconha. Tá? Então, quando se toma uma decisão dessa, de descriminalização, passa-se uma falsa impressão de que está tudo bem em fumar a maconha. E não está. Né? Se fala muito da questão da maconha medicinal. A maconha ela não é medicinal. O que acontece, e como já aconteceu com outras drogas, com outras substâncias psicoativas, é você isolar algumas substâncias específicas dentro da planta da maconha, produzir isso artificialmente e essas substâncias isoladas terem um efeito benéfico, que é o que acontece com o caso do canabidiol em algumas síndromes epiléticas mais graves, e que tem mostrado que funciona. Né? Vocês lembram que eu falei que a ação nesse sistema endocannabinoide, ela inibe o trabalho do hormônio do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico? Isso na epilepsia é uma vantagem. Porque o que acontece na epilepsia? Você tem muito disparo de estímulo e muitas sinapses acontecendo ao mesmo tempo de forma desordenada. Então você botar um break nesse sistema é útil nesse caso. E é por isso que o canabidiol, em particular, ele tem sido usado nos quadros epiléticos mais graves e tem funcionado, mas isso não significa que a planta inteira tem esse potencial, porque ela tem dezenas de substâncias que fazem efeitos diferentes nesse sistema. Então a questão da maconha ser uma planta medicinal é mentirosa. Existem substâncias com alguns potenciais benéficos, mas que precisam ser isoladas e agirem como uma medicação, né? Porque de planta para planta isso varia. Ao mesmo tempo que você pode ter folhas de maconha com quantidade de substâncias mais benéficas, vamos dizer assim, como você pode ter folhas com quantidade de substâncias maiores que sejam mais aditivas, que sejam mais alucinógenas, que sejam mais euforizantes, e essas vão causar dependência. E o pessoal que cultiva a maconha como droga, eles fazem esse tipo de seleção, eles conseguem fazer. Então, não se pode achar
que a descriminalização é um salvo-conduto ou que isso está sendo feito com base em provas científicas de que a maconha é uma coisa mais tranquila. Não é. É muito importante que seja feito esse alerta às pessoas, né? E o mais importante que eu creio que essa discussão traz para a gente é nós estamos falhando, nós como profissionais de saúde, em alertar as pessoas dos malefícios, né, da maconha e das drogas em geral. E essa discussão que deveria estar acontecendo dentro de cada casa, dentro de cada família, os pais orientando seus filhos, olha, não usa, isso aqui faz mal, isso aqui pode acabar com a tua vida, isso aqui pode te deixar psiquiatricamente doente para sempre, né? E por essa falha, essa discussão ela acaba acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que tem as suas atribuições próprias, às vezes as suas agendas próprias. A gente nunca sabe, né, nós cidadãos comuns, né, o porquê que tais agendas são seguidas e quais os interesses por trás, né, se existirem. A gente sempre fica, né, a gente vive num país que a gente tem que ficar com o pé atrás nas coisas, né? E a gente fica implorando, às vezes, para um legislativo tomar atitudes com relação a isso, né? E um legislativo que também tem os seus próprios interesses e que a gente sabe que nem sempre são pelo bem comum das pessoas, né? Eles têm as suas agendas, eles têm os seus interesses particulares, eles seguem determinadas coisas ali para usufruírem das benesses das posições onde eles estão. Então, a gente, né, essa é uma das propostas até do meu canal, precisa trabalhar e orientar as pessoas para que elas conheçam as situações, o que pode fazer mal e possam tomar a decisão correta, né? Essa é uma discussão que ela não era para estar acontecendo num nível tão de cima para baixo, porque ela é uma discussão, ela não é, né, uma discussão de leis, ela é uma discussão quase que moral, né, do uso de drogas ser uma coisa, ter um endosso legal ou não, né? Essa é uma decisão individual. E às vezes se discute, né? Então vamos liberar tudo, né? Porque essa é uma decisão individual, só que ela tem consequências. Pode ter consequências para terceiros, né? Um exemplo claro, né? A gente falou de lugares que estão rediscutindo a questão da liberação da maconha e tudo mais, né? O primeiro lugar que fez isso foi o estado do Colorado, nos Estados Unidos, e eles descobriram que com o aumento do uso, o aumento de índice de acidentes de carro, né, aconteceu, esse índice aumentou. E por que ele aumenta? Porque a maconha interfere em reflexos, né? Lembra que ela, né, os endocannabinoides, os canabinoides de fora, né, que é o que a maconha traz, eles inibem as sinapses, eles fazem com que haja menos comunicação entre os neurônios? Pois é, isso na hora de você ter um reflexo para desviar de um outro carro, desviar de um animal na pista, tomar uma atitude evasiva no trânsito, isso te atrapalha. É como o álcool mesmo faz. Ele te tira um pouco a capacidade de reflexo, a maconha faz a mesma coisa. E aí um acidente, quando ele não ocorre sozinho, ele envolve terceiros, machuca terceiros, mata terceiros, né? Alguns falam que, não, né? A gente é a favor de liberar as drogas, desde que o usuário de droga, afinal de contas, ele escolheu correr o risco de ficar doente por causa da droga, ele pague o seu tratamento. O SUS não atenda o usuário de droga. Tem gente que argumenta assim, né? Só que o usuário de maconha, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo, ele paga imposto, né? Afinal de contas, se tem uma coisa que a gente faz nesse país, é pagar imposto. Então ele tem direito a ser atendido. Ele paga imposto como a gente paga, né? E mesmo pessoas que causam acidentes de carro, que tomam atitudes erradas e acabam tendo consequências à sua saúde, elas têm o direito de ser atendidas. Então a discussão não é por aí. Essa discussão ela tem que ser feita, e essa educação tem que ser feita dentro das nossas casas, para que os nossos filhos não saiam por aí caindo numa armadilha. E agora é uma armadilha que fica mais fácil, né, do uso da maconha e do uso das drogas, né? E é uma falha nossa. Aonde estamos nós como médicos? Aonde estão as nossas sociedades médicas, que são muito eficientes em arrecadar dinheiro, mas em fazer esse trabalho
educacional, isso é feito apenas com notinhas de rodapé super escondidas. Não se vai à imprensa, não se vão às redes com programas, as redes sociais ou a internet com programas abrangentes de educação geral, educação para as pessoas. Geralmente essa educação ela é feita muito entre nós, mas ela não é transmitida para o público em geral. Onde é que nós estamos? Então a gente chega nesse ponto, né? E é um ponto que vai complicar ainda mais a situação da saúde mental no Brasil, porque se tem uma coisa que é sucateada nesse país é a atenção em saúde mental. Quem já entrou num hospital psiquiátrico sabe o que é sucateamento, né? A gente tem políticas aí, inclusive com relação à luta antimanicomial, com relação a essas posturas que basicamente são usadas como pretexto para se tirar investimento de saúde mental e nunca é feita uma estrutura melhor, uma estrutura que substitua aquilo que a gente tem, né? E essa estrutura toda sucateada, toda detonada, toda desinvestida que a gente tem para trabalhar, ela vai ser ainda mais sobrecarregada porque o consumo vai aumentar. Todos os lugares que flexibilizam a legislação quanto às drogas, tem aumento de consumo, fica mais fácil, fica menos escondida a coisa. E as pessoas vão ficar mais doentes. E muitas vezes doentes cronicamente, doentes pro resto da vida. E vão precisar de tratamento até o último dos seus dias. Num sistema que já está complicado, já está sobrecarregado, não está dando conta do que deveria, né? Isso é uma coisa extremamente problemática que vai causar muitos problemas em saúde mental se não houver uma reversão dessas políticas de desinvestimento em cuidado psiquiátrico, em cuidado mental. Então é isso, né? Esse é o alerta que eu venho humildemente fazer, né? É muito triste que a gente esteja num ponto tão baixo como sociedade que a gente dependa, né, de deputados e senadores e seres iluminados de toga para tomarem decisões que nós, como indivíduos, deveríamos estar tomando, né? E uma sociedade na qual aquelas entidades que deveriam estar protegendo a sociedade dessas coisas, pouco falam, pouco fazem. Então, eu faço também um apelo a colegas que se interessam pelo tema ou que queiram cumprir o dever de ofício que esse jaleco aqui nos dá, né? Que divulguem informações, que criem os seus canais, que vão à internet e ajudem as pessoas a não cair em determinadas armadilhas que podem acabar com as vidas delas. Tá? Então, a gente interrompe o nosso cronograma educativo aí sobre os transtornos mentais para falar de uma questão que é urgente, né? Você pode concordar ou não com a descriminalização da maconha, das drogas em geral, você pode concordar ou não com o que o legislativo está fazendo, com a agenda que o judiciário tem. Isso não está em questão, acho que todo mundo tem uma posição quanto a isso, eu tenho a minha, mas isso não vem ao caso, porque a função que eu tenho que cumprir é a função de psiquiatra, a função de médico. E como médico, o alerta que eu faço é: maconha é droga, maconha faz mal, maconha pode acabar com a sua saúde mental para sempre. Não é porque houve uma descriminalização, uma flexibilização nas leis em relação à maconha que ela passa a ser uma coisa boazinha. Não existe maconha medicinal. Existem múltiplas substâncias dentro da maconha que podem fazer bem ou podem fazer muito mal. E essas substâncias precisam ser estudadas, isoladas, e quando elas mostrarem utilidade, serem usadas isoladamente em tratamentos de pessoas. Fumar maconha é uma grande roleta russa. Usar a maconha é uma grande roleta russa. Uma hora pode cair a planta errada, no cérebro errado, e a coisa pode explodir, e uma pessoa pode perder a saúde mental para sempre. Então, esse é o recado, né? Nós já estamos com quase aí 20 minutos de vídeo. Se eu pudesse, eu falaria muito mais sobre isso. E eu acho que vale a pena outros colegas também darem a cara e alertarem as pessoas, tá? Que isso não quer dizer que a maconha passa a ser uma coisa boa. Mas há substâncias que podem ser úteis na maconha. A gente já usa isso em medicina, né?
Boa parte dos anestésicos que a gente usa é derivado do ópio, derivado da heroína. E nem por isso a gente sai defendendo o uso da heroína para alívio de dor, como se defende o uso da maconha para alívio de muita coisa. Maconha ela é droga, maconha faz mal, maconha dá dependência química e a maconha pode tirar a tua saúde mental para sempre. Esse é o recado que precisa ser dado e que precisa ficar claro, porque possivelmente a partir de agora a gente vai ter um aumento no uso da maconha e a gente vai ver muito mais claramente as consequências ruins que isso vai trazer. Certo, gente? Então, o tema delicado de agora a gente fica por aqui. Próximo vídeo vai ser bem mais legalzinho. Nós vamos falar um pouquinho do Divertidamente 2, que está aí nos cinemas e que mostra algumas coisas, né, da formação mental de uma forma muito rica, muito bonita. Tá? Vai ser um vídeo num clima melhor. Certo, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.